Ok. O último tópico que se vai abordar na Semantic Media Wiki são as interrogações. Ou seja, após definirmos todos estes vocabulários, após estabelecermos as ligações entre as páginas, estabelecermos os atributos de cada página, com as nossas propriedades, com as nossas categorias, temos que saber como interrogar a nossa wiki. Isso faz-se através de uma linguagem de inline queries, que pode ser vista no Moodle. Coloquei lá uma página com alguns links interessantes sobre como realizar interrogações. E temos como interrogar e alguns exemplos de inline queries. Inline queries são trechos de código que se colocam dentro da própria página e que produzem tabelas com o resultado de interrogações, para obter informação interessante, como por exemplo, no nosso caso, como obter a lista de empresas e os respectivos CEOs, ou como obter a lista de trabalhos e as suas respectivas datas de entrega, por exemplo, ou trabalhos e as suas o seu número máximo de palavras, ok? Neste caso, nós temos aqui um exemplo de inline query que tem mais ou menos esta sintaxe. Eu vou exemplificar com queries relativas ao nosso cenário de estudo. Isto é relativo a cidades. Para cada cidade dá-nos a população e o seu tamanho em quilómetros quadrados, mas isto é o cenário. Portanto, vamos voltar para aquilo que temos vindo a usar nas aulas práticas, que é a SONAI. Então, para isso, vou aqui à página de demonstração, faço editar e coloco. Temos aqui um exemplo de uma query semântica. Ora bem, esta query o que é que faz? Começa sempre com esta keyword, ask, e primeiro especificamos quais são os tipos que queremos obter. Se queremos obter, por exemplo, unidades organizacionais, neste caso são empresas, ok? Porque nós estamos a tentar obter quais os lucros das diferentes empresas do grupo e por ordem decrescente. Ora, para isso começamos por dizer que queremos apenas páginas do tipo category, da categoria Organizational Unit. Só queremos empresas, ok? Claro que uma pessoa não vai ter lucros, não é? Ou a partida não vai ter lucros, não sei que seja talvez um profissional liberal. Mas neste caso não vamos ter isso em causa, ter isso em questão, mas se não puséssemos ali aquele filtro, se por acaso algum daqueles elementos tivesse a propriedade, por exemplo, o Ângelo Palpério ou o Paulo Azevedo, não é? Estes empresários, as páginas dos dois empresários, se algum deles tivesse a propriedade, tem lucros, também ia aparecer aqui. Nós, ao colocarmos aquele filtro, estamos a filtrar apenas, dizermos que só queremos, na nossa query, unidades organizacionais. Então, para isso, queremos ter. Primeiro especificamos quais são as categorias dos resultados que queremos. Depois dizemos, ok, colocamos uma barra vertical, portanto, para cada valor que queremos, cada uma das colunas da tabela que queremos, colocamos uma barra vertical e um ponto de interrogação, FOAF name, ou seja, FOAF name e EMP as profit. São as duas propriedades que nós queremos de cada um dos nossos resultados. Ou seja, a primeira coluna vai ser unidades organizacionais, porque é essa a filtragem que nós queremos, só digamos, cada resultado vai ter uma unidade organizacional, depois o seu nome e depois o seu profit, ok? E este sort permite-nos fazer a filtragem, não é filtragem, a ordenação pelo lucro de cada empresa. O order especifica que queremos ordem ascendente ou ordem descendente. Portanto, é uma query bastante simples, não tem restrições e só não tem restrições dos valores, não é? E só nos permite-nos obter a listagem de unidades organizacionais, o seu nome e o seu lucro, ordenado por lucro. Isto permite fazer ordenado por ordem decrescente. Se quiséssemos alterar a ordem, por exemplo, podíamos escrever ascendente e aí podemos dizer que para inverter a ordem, por ordem ascendente ou descendente. Vamos ver agora este exemplo aqui. Quem são os membros do Conselho Executivo da SONAI? Este exemplo pretende mostrar-vos que vocês podem filtrar por
todos os recursos que têm que ter duas propriedades. Por exemplo, têm que ser simultaneamente pessoas e têm que ser board members. Neste caso, queremos obter quais são os membros do Conselho Executivo da SONAI. Neste caso, vamos fazer novamente a keyword ask, depois colocamos as duas propriedades que todos os resultados têm que ter, okay? Todas as categorias que os resultados têm que ter, o seu nome e o que é que queremos obter. O que queremos obter tem sempre um ponto de interrogação. Portanto, ponto de interrogação for name igual a name. Isto serve para quê? Este igual serve para darmos títulos às colunas, para ser uma coluna mais legível. Caso contrário, a coluna vai ter, a primeira coluna será a página, neste caso o membro do Conselho de Administração, a página do membro do Conselho de Administração, que tem que ter aquelas duas propriedades, person e board member, tem que ter as duas categorias, estou sempre a fazer confusão. As duas categorias, tem que ser das duas categorias simultaneamente, person e board member, e a segunda coluna seria, se nós não tivéssemos aquele igual name, seria FOAF name. A terceira coluna seria FOAF depiction. Mas, como nós colocamos o igual name e o igual photograph, estamos a dar-lhe títulos às colunas que nós, títulos legíveis que nós escolhemos. Isto vai nos dar uma lista de páginas com o nome e com a fotografia. A depiction é do tipo página, mas é uma página de um fecheiro, ok? Portanto, vejam como está na sintaxe, como está definido no vocabulário e como está definido na página de cada um dos empresários, para fazerem com que a vossa página apareça, com que a fotografia da pessoa apareça nos próprios resultados da query, na tabela. Se estiver definido tal como está aqui, a própria fotografia é injetada na página. Se não estiver bem definido, vai-vos mostrar talvez um link em vez da fotografia. Ou então pode mostrar um link a vermelho se estiver mal definido completamente. Mas verifiquem os tipos se quiserem que as fotografias apareçam diretamente no resultado. Ora bem, aqui temos um exemplo também parecido, mas desta feita com categorias diferentes, ou seja, neste caso queremos saber qual é o chairman e não os membros do board do Conselho Executivo. Temos as duas categorias às quais as páginas têm que pertencer, tem que ser simultaneamente person e chairman. Tem que ter a propriedade chairman of, aqui estamos a aplicar já uma restrição. Okay, este é o primeiro exemplo de utilização de uma restrição, porque até agora só restringíamos por categorias e depois íamos buscar o nome e a depiction. Neste caso aqui temos a restrição por categorias, depois uma restrição das próprias páginas, ou seja, as páginas que forem retornadas por esta query têm que ser sharemans da SONAI. Tem que haver uma ligação, uma propriedade que ligue a página e a SONAI com o tipo emp sharman of. Okay? E depois de todas as páginas que obedecerem a esta restrição, que vai ser só uma, não é? Porque só existe um Sherman, criamos o name e a depiction. Este offset e limit serve para especificarem qual é o limite máximo. Só pus aqui por título de exemplo, não é necessário para este caso, porque nós só temos um só Sherman, não é? Mas imaginemos que tínhamos 20 resultados, por exemplo, 20 trabalhos, e queríamos os primeiros 5. Okay? Para conseguirmos os primeiros 5, colocamos aqui 5. O offset é 0 porque começamos não pomos limite do máximo, do início dos resultados. Mas imaginem que queriam obter os 3 trabalhos com imaginem que tinham 4 trabalhos. 4 trabalhos, cada um tinha a sua data de entrega, mas queriam saber todos, exceto o primeiro. Okay? Ordenavam por data de entrega e queriam obter todos os trabalhos, exceto o que é entregue primeiro. Então podiam fazer offset 1 para eliminar o primeiro. Isto é semelhante a uma query SQL, para aqueles que já tiveram bases de dados. Offset 1 e o limite seria 3.
Portanto, iria retornar-nos, se tivermos 4 trabalhos, vai-nos retornar os 3, não é? E remover o primeiro. Retorna 3, no máximo 3 resultados e tem um offset de 1 para eliminar o primeiro. Isto é mais um exemplo, se quiserem usar parte destas keywords, combinar nas vossas queries. Por fim, temos uma utilização de um operador de agregação, que é neste caso a média de idades dos membros do Conselho de Administração da SONAI. Após especificarmos a idade de cada um dos membros, podemos utilizar este operador format igual a average. Primeiro restringimos pelas categorias, tem que ser uma person, tem que ser um board member. Ponto de interrogação for age vai buscar a idade e depois o formato serve para agregarmos os resultados e obtermos uma média. Assim que funciona. Se não funcionam estas queries, usem como exemplo para construírem as vossas queries para o vosso domínio. Existem mais exemplos que podem retirar dos links que eu coloquei no Moodle. Tem aqui, tanto como ordenar resultados, interrogações para selecionar páginas e pesquisa semântica. Mas talvez o mais interessante serão os exemplos de inline queries. E aqui podem experimentar estas diferentes sugestões. Tem o sort, configurar as labels e os cabeçalhos das páginas. E pronto, é isso. É uma questão de praticar e adaptarem isto aos vossos cenários.